Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. E hoje nós trouxemos, então, lá de Natal, lá do Rio Grande do Norte, o pastor Erivelto Regiani. A proposta desse estudo é a gente conversar um pouco sobre o livro de Eclesiastes, mas, é claro, não vai explorar todo ele, vai passar principalmente pelos primeiros capítulos, ali do capítulo 1 até o capítulo 3, né? Eclesiastes foi sempre um livro que me chamou muita atenção. Primeiro porque na época eu gostava de filosofia e é o livro filosófico, digamos assim, da Bíblia. Ele antecipa algumas questões que filósofos iam pensar lá na frente, né? Mas ele busca a resposta delas em Deus, né? E para entender quem é o que é o livro de Eclesiastes, a gente precisa pensar no autor primeiro, né? O autor é normalmente atribuído esse livro ao Salomão, ao rei Salomão, que teria escrito esse livro no final da vida, depois de experimentar de tudo e de procurar em todas as coisas possíveis a tal felicidade. Agora, como dizem, há controvérsias, porque tem muitos estudiosos que imaginam que talvez não tenha sido Salomão que escreveu, de próprio punho, mas que tenha sido alguém que escreveu a partir da experiência do Salomão, ou a partir do que o povo de Israel sabia sobre a vida do Salomão, inspirado na vida de Salomão. É claro, há divergências sobre isso, né? A postura tradicional, na tradição cristã, é que esse livro tenha sido escrito pelo próprio Salomão, mas os estudiosos das línguas bíblicas, eles identificam ali traços na escrita do livro que podem indicar que ele tenha sido escrito muito tempo depois, lá pelo século III antes de Cristo. E alguns até levam para esse lado por pensar assim que a filosofia que ele traz é muito avançada para a época de Salomão. Mas aí esse argumento também não cola, porque se a gente imagina que Salomão, como diz a Bíblia, foi o homem mais sábio que já existiu, ele tinha a capacidade de escrever com uma linguagem que, obviamente, estava muito à frente do seu tempo. Então fica aí a dúvida, né? Qualquer que seja a autoria, seja de Salomão ou de alguém que se inspirou nos ensinos de Salomão, a gente tem esse livro na Bíblia porque ele traz ensino de Deus, inspirado por Deus, né? E aí o sábio ali se identifica como tendo sido rei de Israel, né? E até o nome Eclesiastes é bom a gente pensar por que tem esse nome, né? Eclesia é uma palavra normalmente em grego que se refere à igreja, né? Que significa literalmente assembleia. E Eclesiastes é aquele que fala na assembleia. Isso já é uma tradução para o grego, porque no hebraico o termo é kohelet, que na verdade esse kohelet, ou kohelet, é o pregador, o cara que fala na assembleia, o cara que instrui a todos com a sua sabedoria, né? E aí esse sábio de Eclesiastes, ou que pode ser traduzido apenas como o que sabe, né, e que por isso é ouvido, se identifica lá como tendo sido rei de Israel. Eclesiastes também é chamado, por algumas pessoas, de o livro mais mal-humorado da Bíblia. Tem até um livro sobre Eclesiastes que eu vi uma vez, quando eu estava na espera de uma rodoviária, eu vi numa livraria, mas acabei não comprando. E hoje eu fui procurar e achei. E ele é escrito pelo conhecido escritor aí, o Ed René Kivitz, né? Que é um pastor bem conhecido aí também pelas suas ideias, lá de São Paulo, né? De uma comunidade, e alguém bem ponderado, né? Aí eu até comecei a ler esse livro dele hoje, peguei uma amostra aí no Kindle e vou adentro. Mas é interessante que a capa do livro na época me chamou a atenção, porque era um limão. E um limão assim com uma cara de bem azedo mesmo, né? O Eclesiastes tem esse estilo, é como se você estivesse ouvindo alguém que está azedo. Alguém que viveu e aproveitou do que ele achava que era doce a vida inteira, mas que depois se sentiu azedo. Sabe quando a pessoa come demais, ou em alguns casos, que eu não conheço gente assim, mas tem gente que às vezes bebe demais, e aí o sujeito fica depois meio azedo, né? O autor de Eclesiastes estava assim, no fim da sua vida, se sentindo azedo, porque ele tinha buscado doçura em muitas coisas que só foram doces no momento, depois essa doçura não se concretizou lá para frente, né? E isso ajuda muito a gente a entender, né? Por que na vida tantas pessoas, apesar de terem tudo e de conquistarem tudo, no final da vida ficam meio azedas ou amargas, né? Porque a felicidade não está nas coisas que a gente possa conquistar. E aí é sobre isso que vão tratar, principalmente os primeiros capítulos de Eclesiastes, onde é que ele buscou a tal felicidade. Quem sabe a gente pode ir lendo, né, uns trechos, se alguém tiver perguntas, o pastor vai me dizendo aí, né, mas a gente poderia ir lendo trechinhos e conversando, né?
Quem quiser abrir a sua Bíblia, quem tiver a Bíblia aí próxima, né, é bom também acompanhar, né? Acho que é bem bacana a gente buscar na fonte, né, da felicidade, o texto de Eclesiastes aí. Acompanhe na sua Bíblia aí. Então, pastor, se puder ler aí para nós, pastor Heber, de Eclesiastes 1, versículo 1 a 4, primeiro. Tá. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Para quem Isso. está nos ouvindo de outros lugares, aí nós vamos usar a nova tradução na linguagem de hoje. Diz o seguinte: são estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e afinal leva vantagem. E afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. Então, essa é a primeira percepção dele, né? De que, primeiro, tudo é ilusão, né? Na tradução mais tradicional, lá de Almeida, diz que tudo é vaidade. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, né? E quando se repete muito uma palavra lá no hebraico, é porque eles no superlativo, é como se falasse vaidosíssimo, vaidadíssima ou ilusioníssimo, né? Tudo é ilusão, né? É como, depois ele vai dizer, como correr atrás do vento, né? Na verdade, a primeira percepção que o sábio tem no final da sua vida é que as coisas sempre se repetem, né? A gente nasce, cresce, depois envelhece e morre. As pessoas vêm e vão, e parece que esse ciclo se repete. Povos e civilizações, né, surgem, de repente se tornam grandiosas, entram em declínio, né, e são depois sobrepostas por outras, né, impérios, isso acontece o tempo todo, né, tanto impérios construídos por pessoas ou por povos, né. Então, onde é que está a segurança se tudo passa tão rápido, né? O autor aqui que eu mencionei, o Kivitz, ele fala que essa expressão é como se fosse bolha de sabão, sabe? Quando você faz aquela bolinha de sabão e a criança fica animada e vê a bolinha, daqui a pouco ela começa a se desfazer e ela estoura, né? Tudo que a gente constrói nesse mundo é como bolha de sabão, né? Ele passa muito rápido e depois é suplantado por outra coisa, né? Se a gente lembrar de quem era o Salomão, Salomão se tornou rei após o seu pai Davi, e Deus então fala com ele num sonho e lhe dá a chance de fazer um pedido. E ele pede a Deus por sabedoria. E Deus diz, olha, que bom, como você pediu sabedoria, como consequência da sua sabedoria, que eu vou te fazer sábio, você também vai ter riquezas, também vai ter honras, também vai ter vitórias sobre os seus inimigos, né? Porque ele pediu o que era principal, né? Sabedoria para governar o seu povo. Só que com a sabedoria de Eclesiastes também vieram muitas vaidades. Imagina se você é admirado por todos os povos ao redor. Se pessoas começam a vir em caravanas, como veio lá a rainha de Sabá, lá, né, da hoje Etiópia, para trazer presentes, né? Se os reis ao redor começam a oferecer as suas princesas em casamento para você, ou concubinas, e de repente Salomão se torna um sujeito realmente cheio de vaidades, cheio de pessoas ao seu redor, que com certeza eram como os puxa-sacos de hoje, né? E que só ficavam insuflando o seu ego, até que chegou o momento em que o ego venceu a sabedoria, né? E ele passou a adorar outros deuses, passou a se admirar tanto das outras culturas dos povos que ele conhecia, que ele passou a relativizar tudo, né? A Bíblia diz que no final da vida Salomão decaiu, né? Então é esse Salomão que a gente vê escrevendo agora, né? Eu estou metendo bedelho aí. Sim. Será que hoje a gente podia fazer um paralelo com os artistas, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, a Lady Gaga, né? Eu não acompanho ela, e assim, outras cantoras americanas, né? E cantores também, Elvis Presley e tantos outros, né? Eles começaram na igreja, cantando em coral, o Axl Rose e tantos outros começaram na igreja, cantando coral, aquela coisa toda. E chega um certo momento, tem tudo, né? Dinheiro, fama, acesso a tudo, todos e todo tipo de gente. E a pessoa acaba, ela também vai acabar onde? Nas clínicas de reabilitação, muitas vezes, né? Porque a pessoa ela quer buscar felicidade sempre mais e mais e mais, e aquela busca desenfreada leva a pessoa quase à morte, né? Porque ela vai buscando sempre coisas mais fortes, né? Eu me lembro de duas figuras aí, uma você citou, o Elvis, e outra a Whitney Houston. Também começou cantando em igreja, né? E é uma voz belíssima,
uma mulher belíssima, tinha tudo, mas de repente ela se envolve em relacionamentos abusivos, alcoolismo, drogas, e ela acaba a vida dela, né, encontrada morta numa banheira, abandonada e sozinha. Que eu me lembro foi esse fim trágico dela, né? Michael O Jackson Elvis, também, o Elvis. o Elvis é um caso interessante, como você falou, porque ele inclusive gravou, tem um The Elvis Gospel, The Gospel Elvis, que é um CD, ou são 2 CDs, se eu não me engano, mas enfim, CD ninguém usa hoje, mas procure lá nos buscadores de música, né? Tem muita música, inclusive músicas que estão no nosso cenário, o Elvis gravando. E ele tinha o costume de, no final dos shows dele, reunir o staff lá, a banda e os holds, as pessoas que trabalhavam junto, e fazer uma devoção e ali no piano cantar algumas músicas gospel, né, alguns hinos, né, ou cânticos, mesmo na fase mais pancada dele, dizem, né, quando ele começou a ser vencido pelo álcool e pelas drogas. A gente não sabe qual foi o final, mas se ele teve fé ou não até o fim, mas veja como uma pessoa, mesmo tendo recebido tudo, né, e tendo sido educada na fé, se ela deixa a sua vontade de conquistar tá à frente, ela vai chegar ao final azeda, assim, vai chegar ao final achando que as coisas não têm mais sentido, né? Então... Aqui no Brasil nós temos também casos assim, e o mais recente assim que eu lembro, que eu sei assim, que começou na igreja também, a Anitta, né, que hoje é uma celebridade aí pelo Brasil afora, em alguns lugares do mundo, né? Ela também começou a cantar no coral, e hoje você acha que quer saber de igreja, né? E te percebe assim que está buscando também felicidades em outros lugares, e eu espero que não termine tão mal como outros artistas aí, né? Enfim, então sempre que o ser humano é envolto nessa rotina de vaidades e de conquistas, né, não só na arte, né, os artistas e celebridades chamam mais atenção, mas pense nos grandes empresários, né, pessoas que até são cristãs e de repente o cristianismo delas vira só uma tradição, elas têm a igreja só como uma forma de fortalecer a sua própria imagem e tudo mais. Os líderes políticos, né, que começam com um discurso aí de falar de Deus e daí a pouco já estão, né, com dinheiro em lugares escusos e outras coisas mais, né? Então, é sempre difícil a trajetória de quem acha que a felicidade está naquilo que você possa conquistar. Mas a gente vai ler textos mais adiante que vão reforçar essa ideia. Quem sabe a gente até vai na sequência aí, lá para o versículo 12 até 18, do capítulo 1 ainda, pastor. Tá. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém, e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é esse que Deus nos deu? Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. E pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. Assim, procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Veja só, né? É interessante, ele diz lá no versículo 14, que tudo é ilusão, é como correr atrás do vento, né? E lá na linguagem tradicional, na tradução de Almeida, que é um pouco mais literal, né? Ali traz, vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Essa expressão debaixo do sol, ela nos ajuda. Tudo que se faz neste mundo, ou tudo que se faz debaixo do sol. O autor de Eclesiastes não está querendo dizer que é literalmente tudo ilusão, mas ele diz tudo que se faz neste mundo, tudo que se faz debaixo do sol. Aqui é interessante, ele está chamando as pessoas que o leem a perceber que se a gente olhar só para baixo, está tudo sem sentido mesmo. Você só vai encontrar sentido quando você olha para cima. E ainda assim, é para além do sol que você pode ver. Para outra luz que é maior do que o sol, né? E aí, nesse sentido, a gente só vai encontrar sentido para as coisas quando a gente olha para Deus. É o que ele vai trazer depois em vários lampejos ao longo do texto. Se você ler Eclesiastes, você vai ver que ele não é linear, assim, que ele traz todas as ideias e depois uma conclusão. Mas em cada bloco de conteúdo, ele traz pequenas conclusões, né? Então, é como se ele estivesse conversando mesmo, como se alguém estivesse falando livremente e outro cara
anotando as memórias dele, né? Então é um livro bem interessante nesse sentido também, né? E a primeira conclusão ali a que ele chega, né, é bem interessante. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Alguém pode estar achando que ele está elogiando a ignorância, né? Que é melhor então não ler, não saber, porque aí você fica feliz. Tem horas tem horas que você tem que fazer um detox de notícia ou de redes sociais, porque é melhor não saber certas coisas, não ouvir certas coisas, né? Ou como dizem por aí, às vezes é melhor ter paz do que ter razão, né? Para não entrar em certas discussões ou não trazer aborrecimentos desnecessários. Mas ele não está dizendo que você não busque sabedoria. O que ele está falando é de buscar sabedoria de maneira egoísta, né? Ele diz, eu achei que eu já sabia, eu me tornei um grande homem, muito sábio. E aí é que, se você busca a sabedoria só dessa forma, você não vai encontrar a verdadeira sabedoria que dá felicidade, né? O versículo 15 é bem interessante na tradução na linguagem de hoje, né? Ele diz, ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. Isso é bem interessante. O ditado popular, né? Hã? Pau que nasce torto nunca se endireita, vem daí, né? Mas veja que é interessante. Fazer contas quando faltam os números, né? O que nos falta, né, como seres humanos, para a gente encontrar sentido? Se a gente for encontrar sentido só nas coisas que a gente conquista, nas coisas que a gente faz, a conta não vai bater, né? Ou se a gente quiser endireitar pensando só nas forças humanas, não, o ser humano é corrompido pelo pecado, você não vai ajeitar o ser humano com nenhum sistema, seja capitalismo, socialismo, anarquismo ou qualquer outra ideologia que você queira abraçar, nenhuma ideologia é capaz de consertar o ser humano. Esse já está torto. Então ele tem que olhar para além do sol para achar a solução, né? Oi? Tem uns que pioram mais, né? Endireitar não, mas tem uns que pioram mais. Dependendo, né? Na verdade, todos pioram mais se você for extremo, né? Aí, de novo, procurando outro sábio lá, o Aristóteles, inspirado no Sócrates, né? A sabedoria normalmente está no meio, né? Então, não é indo para os extremos, para lá ou para cá, que você vai encontrar sabedoria, porque os extremistas sempre, estando de um lado ou de outro, não ouvem, não dialogam, não respeitam os diferentes. Então, qualquer radicalismo a gente sabe que faz muito mal, né? Mas veja que, só para fazer um parêntese, quando ele diz ali, quanto mais sábia uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem, eu me lembro que tinha uma turma lá em São Paulo, lá no Colégio Concórdia, que me pediu para fazer um sermão na formatura, porque a gente tinha lá a palavra do capelão, né? A mensagem da formatura, e para botar no convite, eles me pediram para botar Eclesiastes 12:12. Se você puder ler aí, Eclesiastes 12:12. Eu acho, Rosângela, que não foi a turma da Thalita, não, mas foi alguém outro aí. Não sei se foi a turma do Lucas, eu acho que foi, do Lucas Bessel, do Henrique, aquela galera lá. Sacana, os coleguinhas. Eles pediram para botar Eclesiastes 12:12 para eu pregar. Leia aí, pastor, para ver. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. Tá vendo? Esse era o lema da turma lá do terceiro ano, no certo ano lá do Concórdia, né? Estudar demais cansa a mente. Aí eu tive que, é claro, fazer todo o exercício de explicar por que o sábio de Eclesiastes disse isso, né? Porque é a questão de estudar com o objetivo só de conquistar, né? Assim como trabalhar demais, ele vai falar depois, né? Mas, enfim, é um livro que tem bastante tons de humor também. Ele é um livro que é um pouco sarcástico nas suas palavras, né? A gente pode olhar agora o capítulo 2, do versículo 1 ao 11, se você puder ler aí para a gente, para dar sequência. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas.
Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Mas, quando pensei em todas as coisas que haviam feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Pois é. Aí, de novo, ele vai falar, né, a respeito de onde ele procurou felicidade, né? Ele fala primeiro dos prazeres da vida, né? Ele procurou gozar de todos os prazeres. Mas aí o que ele chegou à conclusão lá no versículo 2? Que o riso é tolice, de que o prazer não serve para nada. Quem se dedica só aos prazeres, chega uma hora que também vai se cansar. Tem hora que o sujeito já tentou de tudo e que a autodestruição começa a ser a busca, né? Porque o prazer já não faz mais sentido e procura prazeres cada vez mais perigosos, né? Então, realmente... O Igor Shiraibe, que coisa feia, Igor. O Igor querendo causar contendas aí, ó. Querendo causar contendas, rapaz. Que coisa. Nesse aspecto aqui eu sei que eu estou do lado errado, né? Mas tudo bem. Vamos lá. E aí, voltando à questão dos prazeres, né? A gente vê quantas pessoas você pensa, mas como é que o cara está triste e deprimido se ele tem tudo, né? A gente citou aqui o caso da Whitney Houston, mas você tem histórias de jogadores de futebol, de grandes personalidades ou de grandes líderes. Por que o fulano, sendo de uma família tradicional, riquíssima e tal, ele se envolve com drogas, ele acaba se autodestruindo, né? Por que ele não podia curtir só os prazeres? Ele tinha tudo, tinha acesso a tudo. Porque, de novo, se o sentido estiver no prazer, uma hora isso vai se esgotar. Tem coisas que não darão mais prazer à medida que forem consumidas em excesso demais, né? Sejam relacionamentos, seja comida, bebida e seja outras coisas que se busque, né? Adrenalina para alguns, né? Sim. Então, realmente, todas essas coisas que são prazeres, elas podem se tornar vícios que aprisionam se a gente colocar o sentido só nelas, né? Imortais, né? Imortais. E aí depois ele viu que, bom, então se o riso é tolice, eu vou me dedicar a fazer grandes coisas. Ele diz, realizei grandes coisas, construí casas, plantei jardins, tive gado e ovelhas, tive ouro, prata, né? Consegui tudo o que desejei, mas ele diz, no final das coisas, eu pensei que tudo que havia feito, todo aquele trabalho, não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Porque nas realizações ele também não encontrou o sentido que precisava. Aí também a gente entende como, às vezes, pessoas que querem conquistar muito se tornam infelizes. Tem pessoas que, para conquistar muito, não passam mais tempo com a sua família, né? Pessoas que se tornam viciadas no trabalho e na carreira e acabam deixando, né, de lado... Eu nem sei se ainda se usa workaholic, né? Uma expressão inglesa aí, né? Viciado em trabalho, né? Uhum. E aí você pergunta para a pessoa, por que você quer ter uma carreira? Para eu poder ter segurança para os meus filhos. Mas aí você está, em função daquela carreira, deixando os seus filhos sozinhos, que tipo de segurança é essa, né? Ou por que você quer assim, trabalhar e conquistar isso? Para eu ter mais conforto. Tem aquela história do cara que conversa com o pescador, é bem conhecida, né? Que o sujeito chega na beira da praia e ele diz para o pescador, né, que estava lá pescando com um barquinho pequeno, né, ele diz, escuta, por que você não começa a investir mais? Poupa uma parte dos peixes aí que você vende, investe num barco maior, daí a pouco você cria uma loja e etc e tal, e aí vai falando, né, do que o cara podia fazer para progredir e se tornar rico. E aí o cara, mas para que eu vou fazer tudo isso, senhor? Para você poder
curtir a vida e estar em contato com a natureza, depois aproveitar o marzão e tal, mas eu já não estou fazendo isso agora, né? Então, algumas vezes a gente deixa de viver para conquistar a vida que a gente sonha, sabe? Então, esse é um investimento errado também. E aí a gente acaba perdendo a vida, né? É justamente o contrário, né? A gente aproveitando as pequenas coisas, né? A gente acaba ficando focado tão naquela situação ali, como se aquilo ali fosse a nossa fonte de felicidade plena, né? E a gente acaba perdendo a vida, né? O tempo vai passando e aí, é claro, para fazer o contraponto, não quer dizer que o sábio de Eclesiastes está dizendo, então bora parar de trabalhar, bora parar de estudar, porque ele diz lá no versículo 13, né, eu cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor que a tolice, assim como a luz é melhor que a escuridão. O que ele está questionando é que no final todos vão para o mesmo lugar, então não é para você botar a sua felicidade nessas coisas. Tem um ditado brasileiro que diz, e que é muito sábio, né, que caixão não tem gaveta, né? Caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada do que tenha conquistado por aqui. Então, não coloque a sua felicidade nas coisas, porque elas vão passar. Né? E depois ele vai falar disso também. Um rei faz muitas coisas e depois ele vai ver que quem vai desfrutar é o seu sucessor, é quem vem depois dele. Né? Então, a questão toda, volto a dizer, não é o que você faz, mas a maneira como você deposita ou não a sua felicidade nisso. Né? Porque a felicidade não está nas coisas que se possa conquistar. Vamos pegar agora um outro trecho para a gente avançar um pouco, do versículo 24 ao 26, ainda do capítulo 2. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber, e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer e como o que nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem, a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Então, olha, sem Deus, tudo é ilusão. Né? Ele, como eu disse, ele vai e volta, né? Então ele diz, a melhor coisa que alguém pode fazer realmente é comer, beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. Então ele volta a elogiar o trabalho, volta a elogiar o valor da diversão, que ele falou antes, né? Essas coisas são tolices só se elas são desfrutadas sem Deus. Se eu compreendo que mesmo essas coisas vêm de Deus, aí sim, aí eu começo a pensar de maneira diferente sobre elas. Sobre o trabalhar, sobre o se divertir, sobre o ajuntar ou sobre o gastar. Por isso que depois, lá no capítulo 3, ele vai chegar àquela poesia, né, sobre há tempo para tudo, cada coisa tem a sua ocasião, porque é realmente a conclusão de alguém que percebe que todas as coisas têm valor e sentido se elas são vividas com Deus. Né? Então, aí que está a diferença. E o livro de Eclesiastes, como eu disse, a gente não vai abordar ele todo, mas quem continuar lendo depois do capítulo 3 e 4 adiante, vai ver que ele vai e volta sempre nessa mesma, ele está sempre reforçando essa mesma ideia. Sem Deus, tudo é ilusão. Com Deus, a melhor coisa que você faz é realmente trabalhar, aproveitar, ganhar sabedoria, fazer todas as coisas que ele fez, só que com um sentido diferente. Não é que você vai deixar de fazer as coisas que sonha, né? Seja carreira, seja diversão, seja conquistas pessoais, mas você vai fazê-las de uma outra forma se você tem a verdadeira motivação, com outra perspectiva. Então, você não vai se acabar por causa do trabalho, porque não faz sentido, mas você vai trabalhar para encontrar felicidade para você e para sua família, ou condições de uma vida mais digna e feliz. Da mesma forma, você... Desculpa, a gente pode dizer assim, que a gente não vai trabalhar pelo dinheiro, né? A gente vai fazer com o dinheiro trabalho para nós. É o contrário. Né? Tem uma música do Frejá, que ele canta o seguinte... desejo que você ganhe muito dinheiro, porque é preciso viver também, mas que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Entende? Você ganha dinheiro, que é preciso viver também, mas que você diga a ele, ao dinheiro, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Não é o dinheiro que é dono de você. É você que é dono dele. E assim com todas as outras coisas, né? Em um momento ele também canta, o Frejá, que você saiba que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Então, sabe, essa coisa da moderação, né? Que eu acho que o Frejá leu Eclesiastes, olha aí, não sabia, mas me lembrei dessa música agora, que é bem legal.
É desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar. Enfim, é bem bonita a música, eu acho que é bem conhecida também, né? Vamos lá então para o capítulo 3, que é a parte mais gostosa do Eclesiastes, né? Que é clássico, né? Que vai falar sobre há tempo para tudo. Cada coisa tem a sua ocasião. A gente pode ler do 1 até o 13. Tá. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Então, entendi que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. 14 ou 15? Aqui, não, a gente vai só até aqui mesmo, só até aqui mesmo. Na verdade, era até o 13, né? Mas até o 13, o que a gente não tem problema, não. Vamos pensar no seguinte, ó, dessa lista, que é bem poética ali, de que cada coisa tem a sua ocasião, veja que não há só coisas boas de se fazer, né? E não há só coisas dignas, há inclusive pecados ali no meio. Há tempo de amar e tempo de... Como é que se diz lá? Odiar. Versículo 8. Como é que fica isso? Ele está dizendo que às vezes é bom odiar? Tempo de guerra e tempo de paz? Deus não quer guerra, Deus não quer ódio. Essas coisas são consequência do pecado, não é? Então não é que ele está colocando essas coisas como um mandamento, que você odeie algumas vezes, que você arranque algumas vezes, que você mate algumas vezes, né? Mas o que ele está dizendo é que nesta vida, no tempo que nós temos nessa vida, nós vamos nos deparar com cada uma dessas coisas. Entende? Ele não está colocando como mandamento que você tenha tempo de matar e tempo de curar. Mas ele está dizendo que vai acontecer na tua história ou na história ao seu redor, como consequência do que esse mundo é, que você vai se deparar com cura e com morte. Você vai se deparar com situações em que as pessoas estão curando e situações em que as pessoas estão matando. E que... O pastor Igor diz, né? Jesus veio trazendo espada, não paz. Ele fala isso num contexto bem específico, né, em que ele está falando das divisões e das perseguições por causa, né, da fé, né? Ele não está querendo dizer que a gente faça como o Pedro lá, que arranque a espada e vá defender a nossa fé com a espada, né? O que entra nesse sentido, né? Porque quem vive pela espada morrerá pela espada, né? Mas realmente Jesus está dizendo que como consequência de aceitarmos e seguirmos a sua mensagem, se nós formos realmente seguidores, nós seremos perseguidos, passaremos também pela espada, né? Ou lidaremos com essa situação. Então, também em Eclesiastes está se dizendo isso, que na nossa vida a gente se depara com todas essas coisas, tanto as boas como as ruins. E o que a gente tem que entender nessa história? É que cada uma delas tem o seu tempo. E aí, se a gente extrapolar mais ainda essa compreensão, significa entender que até a nossa vida aqui tem o seu tempo, e que ela vai passar. E que aqui não é o nosso lugar definitivo, né? E aí faz sentido aquele hino que a gente gosta tanto, estamos no mundo, mas dele não somos, aqui nós vivemos
distantes do lar. É para olhar as coisas no tempo como muito relativas. Como já dizia o Einstein, em um outro sentido, né? Tempo é relativo, né? Porque nós vemos um tempo, mas o tempo de Deus é completamente diferente do nosso, até porque Deus está além do tempo. Para ele não existe passado ou futuro, ele que criou o tempo, né, que passa no relógio. A gente não consegue pensar nas coisas fora de um tempo e do espaço, mas Deus transcende tudo isso. Para ele nada disso dia é como limitador. 1000 anos, né? 1000 anos é como um dia, né? Imagina alguém que já viu o passado, o presente e o futuro de vários ângulos e ao mesmo tempo, né? Porque é senhor do tempo. Então a gente não consegue entender essa realidade. É muito maior do que a nossa cabecinha. O que a gente precisa então entender? Que sim, cada coisa nesta vida terá o seu tempo. Aqui como o Lutero também dizia, né? É atribuído a ele aquela ideia de que deixa Deus ser Deus. Eu não vou apressar o tempo, eu não posso. Jesus disse, né? Por que vocês se preocupam com o dia de amanhã? Ninguém pode incumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso, né? A cada dia bastam suas próprias dificuldades. É isso aqui que ele está dizendo em Eclesiastes. Ele não está dizendo para a gente fazer todas essas coisas aqui, mas está dizendo que, inevitavelmente, a gente vai passar por cada uma dessas coisas aqui. Por nós sermos pecadores e por nós vivermos em um mundo pecador. Então, o que a gente ganha com tudo isso, né? Como ele diz ali, com todo o trabalho, a gente tem o desejo de entender as coisas, mas a gente não é capaz de entender todas as coisas, né? Deus nem nos deixa compreender tudo, porque não caberia na nossa cabecinha. Aí vem a conclusão no 12 e no 13. Então, eu entendi que nessa vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer, beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Essa talvez seja a resposta, né? Que realmente é a resposta da felicidade. Tudo é presente de Deus. Seja qual for a situação em que a gente está vivendo, entender que todas as coisas boas às quais a gente tenha acesso são presentes de Deus. Que todas as conquistas que a gente queira almejar, sonhar, batalhar por elas, são presentes de Deus. E eu diria até para a gente se tranquilizar também que é possível ser feliz sem conquistar nada. Inclusive, um dia eu estava numa rodoviária, e eu penso muito quando eu estou em rodoviária, eu acho que essa semana, como eu vou viajar de novo, vai acabar surgindo essas coisas. Peguei um guardanapo lá e comecei a escrever o sumário de um livro que eu nunca escrevi, mas o título era assim, Como Não Conquistar Nada e Ser Feliz. Sabe por quê? Porque eu fico extremamente incomodado com essa onda que a gente tem hoje, de coaches e outras coisas, dizendo que você é obrigado a ser feliz, que felicidade é você fazer, você conquistar, e isso já virou uma teologia em muitas igrejas, a gente passou da teologia da prosperidade para a teologia coach agora, que tem essa ideia de que você tem que virar uma maquininha de fazer sucesso, que esse é o seu propósito na vida, e não é. O que é sucesso? O que é conquista? Eu posso ser feliz sem conquistar nada? Sim, no limite posso. Eu não quero também não conquistar nada, é claro, mas no limite tem muita gente feliz e tem até uma filosofia de vida, não sei se o pastor já ouviu, o minimalista, né? Viver com o mínimo necessário, né? Inclusive, eu estava até vendo esses dias uma reportagem de filhos bem abastados, eu não sei de que país que era, se era Holanda, se era Estados Unidos, alguma coisa, ou algum outro país da Europa, né? Que as pessoas, eles muito ricos, viviam com apenas $1. E viviam, né? Pegavam um mochilão e ia passear, vivendo assim de doação. Pessoas ricas, assim, bem ricas. E era um movimento assim eles queriam meio que mostrar assim, que dá para você ser feliz vivendo com pouco, ou com muito pouco, né? O mínimo necessário, né? É claro que se você está vivendo com $1, mas sabe que tem 100 milhões na tua conta, é mais fácil, né? É outra coisa, né? Se der ruim, eu sei para onde eu vou correr. Então, vem correndo para casa, né? Agora, mas é uma filosofia o pobre extremo, que não sabe o que vai cozinhar amanhã porque a despensa está vazia, é mais complicado, né? Aí também brincam, né? Que nos países muito abastados as pessoas inventam muitas filosofias porque elas têm tempo para isso, né? Não tem problema, eles têm que inventar uns outros problemas, né? Eles não moram no Brasil, né? Mas vai dizer isso pro pai de família lá com 6 filhos aqui, vivendo do auxílio, né, emergencial. É complicado. Mais ou menos já vivem assim sempre, né? Sempre viveram assim. Viver na corda bamba, como dizem, né? Mas assim, veja que felicidade em si não depende.
A gente sabe, você também já trabalhou, aqui no Nordeste também, acredito que aí em Feliz Natal também, nem todo mundo está feliz o tempo todo, né? Você sabe que quando a gente vai visitar pessoas na periferia e pessoas que vivem com muito pouco, às vezes a gente encontra mais sorriso, abraço e alegria do que a gente encontra quando vai visitar pessoas que têm muito. Porque a alegria e a felicidade não dependem disso, né? Aqui o lugar que eu mais gosto de ir e dar cultos, o pessoal pode ficar com ciúme às vezes quando eu falo, mas é numa dessas comunidades que a gente tem, né? Que a gente chega lá e divide o cuscuz e a macaxeira e senta e conversa, não importando a situação, né? Tendo muito ou tendo pouco, aquele pessoal está sempre sorrindo. Sim. Não é gente estudada, alguns são analfabetos, mas tem uma outra maneira de ver a vida que faz com que eles lidem com qualquer dificuldade, às vezes melhor do que uma pessoa que está lá no seu castelinho, no seu condomínio, e que está sofrendo muito com coisas com as quais eles não sofreriam, eles ririam daquilo. Aqui tem um bairro, numa cidade aqui próxima, eu não vou citar o nome, né? E só tem casarão, rapaz. Só mansão, assim, cinematográfica. E eu estava comentando com alguém esses dias, né, que você não vê vida nessas casas. É tudo muito branco, é tudo muito pálido, assim, você não vê vida, você não vê gente nem tomando chimarrão, que aqui o pessoal é mais sulista, né, tomando chimarrão ou um tererê nas portas, assim, você não vê vida, você vê tudo sempre fechado, aquela coisa toda. Por mais que dá para você ver a casa, que não são muros, são portões mesmo, né, mas não tem vida. E se você vai num bairro mais periférico, mais popular, você vê gente, criança correndo, aquela animação, é interessante isso, né, realmente a diferença que muitas vezes, as pessoas que vivem com uma condição menos favorecida e são muito mais felizes. E a pessoa que tem muito recurso, vive tomando remédio depressivo, vive com dificuldade para dormir e com uma série de outras dificuldades aí, porque a pessoa está sempre querendo mais e mais e mais e mais, e ela acaba não parando, né? A máquina não para. Porque ela entrou num ciclo que exige dela o tempo todo sucesso. Aí é o probleminha da nossa ideologia em vigor agora. Ela é feita para isso, é para moer gente para dar lucro, né? Então você tem que achar o meio termo. Volto a dizer, até para o Igor que fica provocando ali com as coisas, tentando puxar a história para a política, Igor, não caio nessa mais não. Mas é a moderação realmente, sabe? Se você pensa só em sucesso, só em dinheiro e só em produzir, você não vai encontrar felicidade. De outro lado também, se você achar que as coisas vão cair do céu e não fizer nada, você também não vai encontrar felicidade. E esperar pelo Estado trazer coisa também não vai vir. Então, não é o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio, né? A maneira como você encontra, né? E aí, transcendendo questões políticas, etc., na sua vida pessoal, pense nisso, né? Quais são as suas decisões, os seus sonhos e planos? Para que você está fazendo? O que você está almejando pelos seus estudos é para realização e melhor vida para as pessoas que você ama, ou é para ter status, para ser visto? Sabe, essas vaidades, elas não levam no final à felicidade. Muitas coisas a gente faz na vida para agradar os outros, ou para receber aplausos, ou como diz lá o apóstolo, acho que é Paulo falando, agora eu não me lembro, não fazer nada por desejos tolos de receber elogios, né? Então, isso também, né? Não alimentar esse tipo de vida, porque não é aí que está a felicidade, ou seja, olhar para as coisas como presente de Deus, para todas as oportunidades como presente de Deus, e olhando para Cristo no final das contas, dizendo, olha, mesmo que na minha vida que eu não tenha todos os resultados que eu sonhei, que eu planejei, a vida está além disso, está além do sol. Existe um outro mundo, um novo céu e nova terra, e é para lá que eu vou. Lá eu não vou nem estar me preocupando, porque eu vou ter o meu lugar, que eu ainda não sei como vai ser, que tipo de sociedade vai ser, mas eu sei que lá eu vou ter o meu lugar colocado por Deus, no qual eu vou estar plenamente satisfeito e realizado. Aqui eu ainda não vou conseguir essa plenitude, né? Então eu vou ficar tranquilo. Cada coisa vai ter o seu tempo, a sua ocasião, na mão de Deus. Né? E agora é tempo de reclusão, né? Nós estamos ainda em pandemia, por mais que já está liberado algumas coisas, né? É o tempo. Né? Temos que ter paciência, temos que nos readaptar a viver novamente, uma nova realidade aí, né? Mas enquanto não tiver a vacina, a gente vai estar sempre nessa, né? Abre e fecha,
Ou Máscara, quando tiver vacina vai ter outra briga agora, se eu posso, se eu quero ou não quero me vacinar. Tem mais essa questão. Não, sempre vai ter, né? Então tudo é o tempo. O ser humano é uma E aí briga. os ciclos se repetem, né? Os ciclos se repetem. A revolta da vacina já aconteceu lá no início do século XX, mas ela vem aí daqui a pouco de novo. Como disse Eclesiastes, nada acontece que já não tenha acontecido antes. Nada novo. O ser humano é capaz de se repetir. Se reinventar novamente. Só muda o personagem, só muda o endereço. Muito bom, o pessoal hoje está bem calado, o pessoal não tem algum comentário, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que tá tão gostosa a conversa, né? Tá bem claro, assim, né? É difícil praticar, né, pastor? É fácil de entender, é gostoso o livro de Eclesiastes, né? Mas às vezes as tentações são maiores, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco essas coisas, né? A gente acaba esquecendo a família, muitas vezes, né? Esquece as coisas da igreja, muitas vezes, porque a gente está tão naquele ciclo vicioso, né? E agora eu estou até pensando assim, como eu falei antes, o livro de Eclesiastes ele vai e volta, né? Ele não vai num crescendo. Assim também é a nossa vida. No capítulo 1 você está assim, daí a pouco lá no final dele você cai, depois você está de novo assim, depois cai. Se você for lendo Eclesiastes nessa perspectiva, você vai ver também que a nossa vida é assim. Por isso que a gente precisa ser toda semana lembrado das mesmas coisas, que Cristo te ama, que Ele te perdoa. Por isso que é a importância do culto semanal, sabe? Porque em 7 dias a gente parece que esquece tudo e começa a fazer os mesmos erros de novo, né? Isso mesmo, ótimo, é isso mesmo, né? E a importância a gente não deixar de participar da Santa Ceia também, né? Que ali acontece, então, essa comunhão mais íntima, né? Com o nosso Deus, né? Na Terra não existe outro lugar mais íntimo do que a Santa Ceia, né? Onde ali, então, cessam todas as diferenças, né? E mostra realmente a nossa igualdade uns com os outros. E a importância de a gente alimentar a nossa fé. A gente sempre tem o costume, pastor, para a gente encerrar, de convidar, então, os nossos convidados para fazer uma oração final, pode ser? Vamos orar, então. Bondoso Deus, mais uma vez te agradecemos por tantas bênçãos que nos dás. Nós temos o desejo de entender muitas coisas, mas reconhecemos que nem essa capacidade temos, porque os nossos olhares são limitados, o nosso entendimento e nossa perspectiva nem chega perto da tua. Por isso, Senhor, nós entregamos em tuas mãos aquelas coisas que não conseguimos compreender. E te pedimos que nos ajude, Senhor, principalmente a termos equilíbrio em nossos sonhos, em nossos planos, nas coisas que desejamos, para que, sem excesso, possamos sim ter boas conquistas, boas realizações, mas sempre acreditando tudo a Ti e ao Teu amor por nós. Não nos deixes esquecer das pessoas que realmente são importantes e que estão acima das coisas, do dinheiro e das coisas que possamos almejar. Que possamos cuidar de nossa família, possamos cuidar das pessoas que nos deste para amar e até para ajudar, que possamos continuar fiéis a Ti na igreja, seja presencialmente ou nesses tempos difíceis, virtualmente. Abençoa-nos, Senhor, para que, indo ao encontro das pessoas em suas necessidades, também possamos perceber como é possível ser feliz quando partilhamos aquilo que temos. Continua a abençoar os nossos irmãos aí no Mato Grosso, como também os irmãos aqui no Rio Grande do Norte, em todos os outros estados de nossa nação. Dá-nos, acima de tudo, verdadeiro amor, para que, com amor, possamos mostrar ao mundo que somos teus filhos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Um grande abraço a todos vocês, tenham uma boa noite, um bom descanso, fiquem na paz do Salvador Jesus.